Olá, meu nome é Arthur Lisboa Corgozin e este é meu seminário em cibersegurança baseado no artigo How and Why People Use Virtual Private Networks. Bom, as Virtual Private Networks, popularmente conhecidas como VPNs, elas possuem a funcionalidade principal de criptografar todo o tráfego de rede de um dispositivo cliente para um servidor intermediário. A partir desse servidor, ele redireciona o tráfego para o destino final. Bom, muitos usuários eles já confiam nas VPNs para melhorar sua privacidade. Ela já é uma medida que é popularmente conhecida para esse fim. E isso é visto no mercado de VPNs, que cresceu de 16,5 bilhões para mais de 30 bilhões entre os anos de 2016 e 2020. E ele ainda possui uma taxa de crescimento ao ano de 15%, numa projeção feita para os anos entre 2021 e 2027. No entanto, apesar de seu uso relativamente difundido, e apesar do seu nome, que literalmente contém private, muitas VPNs elas ainda não conseguem fornecer garantias básicas de privacidade e segurança. Isso vai ser apresentado ao longo do trabalho. Alguns exemplos que a gente teve foi de vazamento acidental de tráfego, e a gente também teve exemplos de coleta e compartilhamento de dados, como foi o caso do serviço de VPN do Facebook, que chamou Navo e ele estava coletando tráfego de aplicativos sem notificar seus usuários. Com isso em mente, né, o estudo ele tem um objetivo de entender o uso dos clientes de VPN. Ele foca em entender se os usuários estão cientes dos riscos ocasionados por esses serviços e ele busca um melhor entendimento das atitudes e compreensões dos usuários que possam ajudar a guiar melhorias práticas no serviço de VPN. Bom, o principal referencial teórico, obviamente, são as VPNs, né? Os estudos que definem e mostram exemplos práticos de VPNs. A VPN ela foi originalmente criada para empreendimentos se comunicarem de forma segura. Essa funcionalidade original é de fornecer comunicações seguras de servidores de diferentes empreendimentos através de um mesmo empreendimento. E ela foi ganhando apelo comercial ao longo dos anos, rapidamente, para o uso pessoal na internet. O estudo ele também foca nas diferentes formas de VPN. A gente tem dois tipos entre as institucionais e as comerciais. E as institucionais, elas são geralmente usadas para acessar conteúdos ou de uma empresa ou de uma universidade. Elas têm um uso bem associado a uma instituição e geralmente ela se limita aos servidores, a um número menor de servidores, que é só os que representam essa instituição. Em contraste com essas VPNs, as VPNs comerciais elas conectam os usuários a um servidor que não está necessariamente associado a uma instituição, e o uso mais frequente é o de acesso a conteúdo bloqueado, geralmente tem a ver com restrições geográficas, né? Como o uso de VPNs comerciais na China para acessar o Twitter. E os provedores de VPN comerciais, eles frequentemente eles possuem vários servidores, justamente para ele conseguir ultrapassar essas barreiras de localização. Bom, em termos de funcionalidade, a VPN ela cria uma comunicação segura, que é representado como um túnel, até um servidor. E a partir desse servidor, o usuário ele acessa um destino final e ele não revela sua origem. Aqui a gente tem um esquema que mostra como acontece quando um usuário navega na internet por uma VPN. É criado um túnel criptografado do computador, né, que está usando a VPN até o servidor da VPN. O tráfego ele é criptografado e ele passa pelo fornecedor de serviço de internet. E depois o tráfego entre o servidor e a internet ele segue o fluxo normal. Bom, a criptografia e a autenticação da conexão eles são realizados com diferentes métodos. O primeiro é o OpenVN, né, que é um software livre e open source.
que é utilizado para criar essas redes privadas, e ele é do tipo ponto a ponto ou server to multi-clients. E ele funciona através de túneis criptografados entre computadores. Essa segunda tecnologia é o protocolo de tunelamento da camada 2, também conhecido como L2TP, e ele é uma extensão do protocolo PPTP, e ele é usado para provedores de serviços de internet possibilitar as VPNs. Para eles conseguirem garantir a segurança e a privacidade, esse protocolo ele precisa de estar associado a um protocolo de criptografia para trafegar dentro desse túnel que a VPN implementa. A última tecnologia de destaque é o IPsec, né, também com o nome completo de Internet Protocol Security, que é uma extensão do protocolo IP que tem uma funcionalidade aumentada para privacidade e segurança. Ele visa ser o método padrão para fornecimento de privacidade, integridade de dados trafegados e autenticidade das informações. Assim, não são as únicas tecnologias, mas são as mais comuns e elas também variam em efetividade. Na perspectiva de um bisbilhoteiro de rede, né, no caso do uso da VPN, ele só consegue ver o tráfego saindo do servidor da VPN, ele não consegue ver de onde vem, justamente porque existe esse túnel entre o computador usando a VPN e o servidor da VPN. Então, todo o tráfego aparenta sair desse servidor intermediário. Bom, a segunda categoria de background de trabalhos relacionados é a sobre os vazamentos de dados de VPNs. E estudos recentes eles ilustraram as armadilhas de privacidade que existem nas VPNs. Um exemplo foi um estudo que analisou 14 dos provedores de VPN mais populares e ele descobriu que a maioria desses provedores vazava involuntariamente tráfego dos usuários para sites hospedados em endereços IPv6. Além disso, outros estudos também constataram que softwares de VPN que são vendidos como pronto para uso, eles estão suscetíveis a ataques passivos e ativos, e esses serviços eles são então limitados na capacidade de fornecer o anonimato. Esse estudo ele demonstrou as vulnerabilidades em VPNs de dispositivos Android que mandam dados para trackers de terceiros e que possuíam falhas nas suas configurações de base, né, já que eles eram caracterizados como VPN pronta para uso. Bom, a gente também teve o exemplo de um estudo que apontou que 5 provedores de VPNs comerciais implementam proxies transparentes. Com essa prática, as provedoras conseguem modificar e monitorar o tráfego enviado pelos usuários, e o que pode ser considerado uma falha em relação à garantia de privacidade, né? Bom, na sequência, o estudo ele tem uma categoria de trabalhos relacionados sobre atitudes de usuários em relação à privacidade. Houveram muitos estudos sobre as atitudes dos usuários em relação à privacidade da internet, e eles constataram que os usuários eles estão cientes das ameaças à privacidade e à segurança nesses ambientes, mas mesmo assim eles se mostram incapazes ou não mostram motivação para se proteger dessas ameaças. Um segundo estudo proposto, ele mostra que pesquisadores eles analisaram modelos mentais dos usuários em relação às percepções sobre a internet de uma forma um pouco mais geral. E nesse estudo ele foi conduzido com diversos usuários dos Estados Unidos e ele mostrou que esses usuários eles têm uma preocupação com o rastreamento e mesmo assim eles se mostram confusos sobre como funciona esse processo e sobre o que eles podem fazer para se proteger desse rastreamento ativo. Um outro estudo que é focado em atitudes e comportamentos em relação à privacidade, ele constatou que, embora usuários com background forte em tecnologia eles saibam mais sobre os riscos de privacidade e segurança na internet,
Esses usuários eles não se mostraram mais motivados a se proteger e eles também não adotaram práticas adicionais de segurança em contrapartida aos usuários com menos conhecimento. A última sessão de trabalhos relacionados, ela é sobre as atitudes de usuários em torno ao uso de VPNs. Vários estudos eles investigaram como e por que as pessoas usam VPNs. E a gente tem alguns exemplos de uso de estudo de caso de uso específico do uso de VPNs, como foi o caso do banimento do YouTube no Paquistão, em que os pesquisadores eles entrevistaram usuários de internet dessa localidade e descobriram que 57% dos que foram entrevistados eles usavam VPNs para acessar o YouTube quando esse site estava censurado em 2012. Outros trabalhos também mostraram como as pessoas usavam VPNs em smartphones quando o Facebook foi banido no Sri Lanka. Bom, o estudo ele também apresentou um trabalho de percepção dos usuários sobre VPNs que aconteceu no Japão e no Reino Unido. E esse estudo revelou que existem motivos culturais que justificam o uso de VPN e ele foi mais relacionado sobre como as pessoas escolhem e quais são os principais fatores na escolha de uma VPN. Ele ainda teve um estudo que foi realizado na Europa com experts de tecnologia e pessoas leigas, que mostrou que enquanto os experts eles têm uma familiaridade maior com as funcionalidades da VPN, os dois grupos eles ainda se mostraram confusos em relação às ameaças que o uso de VPN pode trazer. Bom, de fato, como trabalho relacionado, ele apresenta um único estudo que ele foi bem parecido com o enfoque desse trabalho analisado, e ele focou bastante nos usuários que adotavam as VPNs como uma medida de melhoria de privacidade, ou seja, que era focado em quem escolhe a VPN para melhorar a privacidade. E ele tem um enfoque, né, nesse momento de adoção dos usuários de serviço de VPN. Essa pesquisa ela foi conduzida com 90 usuários da plataforma Reddit, que eram considerados conhecedores de tecnologia, mas apenas 37 deles já tinham usado VPNs antes, o que meio que afeta a validade desse resultado. E mesmo assim, a principal descoberta, que também é comum com alguns resultados encontrados no trabalho atual, foi que a VPN ela também é usada para outros motivos, e dentre eles, os principais foram o de controle de acesso e o de contornar restrições geográficas impostas sobre algum site, algum conteúdo ou alguma plataforma. Bom, dada os problemas de falta de conhecimento das ameaças de privacidade e segurança que as VPNs podem trazer, e a falta de critério na hora de escolher VPNs, esse estudo ele se propôs a entrevistar e pesquisar usuários de diferentes tipos para conseguir agrupar um entendimento geral sobre as atitudes e percepções relacionadas às VPNs no geral, tanto na hora de selecionar quanto na hora de usar, e quais foram os momentos em que as pessoas precisaram de usar VPN. Bom, para guiar esse estudo, o estudo ele selecionou essas três perguntas de pesquisa. A primeira é por que as pessoas usam VPNs. A segunda está relacionada ao entendimento sobre os riscos de segurança e privacidade que as VPNs proporcionam. E a terceira é como as pessoas escolhem essas VPNs para elas usarem. O estudo ele focou em dois tipos de usuários. Ele separou dois públicos entre estudantes de universidade e o público geral.
A entrevista ela foi realizada só com os estudantes, e ela teve 32 participantes, né, na universidade que o estudo aconteceu. E o estudo em geral ele teve 729 participantes, porque ele teve ainda a etapa de uma escala maior, que foi realizada a pesquisa com 349 alunos e 348 usuários de VPNs da população em geral. Bom, as entrevistas, né, elas tiveram perguntas relacionadas às perguntas de pesquisa, e a primeira foi sobre se os usuários eles acreditam que acontece algum tipo de coleta online dos seus dados e que se acontece, quem ele gostaria que protegesse a privacidade deles nesse meio. A segunda categoria de pesquisas foi em relação ao funcionamento de VPN, foi mais para conseguir formular um mapa mental dos usuários em relação aos funcionamentos. A primeira pergunta como funcionam as VPNs, a segunda como o usuário descobriu sobre as VPNs e qual foi o primeiro contato do usuário com a VPN. A terceira categoria é mais sobre a percepção do uso dessas pessoas. Elas têm perguntas como a pessoa se sente usando a VPN, como ela usa e por que ela usa. A categoria seguinte de perguntas é relacionada à escolha de VPNs. Ele pergunta por que a pessoa escolhe e pergunta se ele usou VPN grátis ou pago para entender se existe algum tipo de preferência entre essas duas. E aqui a gente já tem a pesquisa, né? Que ela foi baseada na análise dos dados das entrevistas e foi uma forma de aumentar a escala do estudo com o objetivo de conseguir complementar esses dados e também expandir o conhecimento sobre os usuários de VPN. A primeira sessão de perguntas ela foi só para coletar informações demográficas e tiveram perguntas sobre background de percepções e preocupações com a privacidade online. O resto das perguntas elas são bem similares às aplicadas nas entrevistas. Elas são relacionadas aos modelos mentais de usuários sobre as VPNs, sobre as expectativas relacionadas à segurança e privacidade, sobre os hábitos de uso desses usuários sobre o serviço de VPN e justamente como eles selecionam essas VPNs. Bom, agora a gente vai para as descobertas do estudo. Em relação ao uso de VPN, ele mostrou que a população geral usa a VPN mais como medida de aumento de privacidade e segurança e que essa população tende a usar os serviços de uma forma contínua. E enquanto os usuários, os estudantes também usam para esses motivos, eles usam principalmente para acessar conteúdo restrito, que é um uso característico das primeiras VPNs que eles acessam, que são as VPNs institucionais. Aqui a gente tem o gráfico que mostra as VPNs que os usuários usam. A gente consegue ver que os estudantes, na maioria das vezes, usam as VPNs grátis e as que são fornecidas pela faculdade deles. E o público geral, ele já, apesar de ainda usar bastante VPN grátis, ele já tem um uso maior de VPNs pagas. E também aqui a gente vê um uso grande de VPNs de empregadores, né, de empresas. Aqui a gente tem uma tabela dos principais serviços de VPNs que esses usuários usam. A gente tem a separação pelos dois tipos e a gente consegue ver que são números parecidos no uso de VPNs grátis. Alguns nomes são repetidos nos dois lugares, até em quase na mesma ordem. E a gente vê que existe uma variedade maior de VPNs usadas que são grátis pelos usuários da população geral do que comparado com os usuários de universidades, que geralmente vão ficar ali usando as VPNs das escolas. Já para as VPNs pagas, a gente vê que a gente tem muito mais respostas da população em geral, né? E mesmo assim a gente consegue ver uma porcentagem de respostas parecida para o uso de um serviço específico.
A gente vê que a ExpressVPN, a NordVPN e a Private Internet Access ele estão sendo as três primeiras com um uso parecido. E a variedade ainda continua na população em geral. Parece que os usuários das universidades eles são mais viciados em VPNs que eles já tiveram um primeiro contato. Bom, aqui a gente vê o gráfico da pergunta do porquê as pessoas utilizam VPNs e a gente consegue ver que existe um contraste muito grande entre os usos das duas populações. Quando a gente vê que a maioria dos estudantes eles usam para o acesso de conteúdo institucional e, de fato, as pessoas da população em geral eles utilizam mais para privacidade e segurança. Já essa pergunta está bem relacionada com a pergunta anterior, né, sobre a motivação de uso, e ela apareceu para quem respondeu que usa para motivos de segurança e de privacidade, né? Ela é relacionada de quem os usuários tentam se proteger quando eles usam VPNs. E a gente viu que a população em geral ela tem bastante medo de hackers e do governo, enquanto os estudantes teve também bastante medo dos hackers do governo, mas teve mais de empresas e mesmo assim o número de usuários que não viram essa pergunta foi grande. Não foi mostrado para 211 estudantes. Aqui a gente tem o gráfico da pergunta de por que eles pararam de usar as VPNs. A gente consegue ver também que o número de pessoas que não responderam à pergunta foi grande para as duas populações, visto que eles ainda usam VPNs. Só que a gente também vê que os motivos de parar de usar estão bem relacionados ao porquê eles queriam, ao porquê eles usavam VPN e e como a VPN falhou com eles exatamente com as funcionalidades que eles mais queriam. A gente vê que os estudantes eles pararam de usar porque é, a VPN não proporcionava um spoofing de localização, né? E a gente consegue ver que, os motivos da população geral eles estão mais relacionados a falhas de segurança ou privacidade. A próxima categoria de perguntas, ela revelou descobertas relacionadas aos modelos mentais sobre VPNs. O estudo ele mostrou resultados de que a maioria dos participantes não sabiam como as VPNs funcionam, eles não conseguiam definir a VPN tecnicamente, mas eles sabiam o propósito das VPNs e eles frequentemente utilizaram as funcionalidades das VPNs para tentar conseguir explicar como elas funcionam. Além disso, a população geral ela espera segurança e privacidade em relação ao compartilhamento dos seus dados. Ainda sobre os modelos mentais, a gente consegue ver que ambos os grupos eles acreditam que as VPNs coletam dados em forma de consequência do uso dessas ferramentas, que seria um tipo de coisas que eles aceitam que acontecem para poder usufruir do serviço. E que a outra motivação principal da coleta de dados das VPNs é relacionada à criação de anúncios. Esse gráfico de perguntas ele mostra o que eles acham que são as VPNs. A gente consegue ver que a maioria das respostas foi relacionada às funcionalidades que ela oferece. A gente vê que os estudantes tiveram um número alto para falar que as VPNs são uma falsificação de localização ou são privacidade e segurança de conexão. Enquanto as pessoas do público geral, eles falaram mais sobre a funcionalidade que eles esperam, né, que são as de privacidade e de segurança na conexão também, e também definiram em termos de falsificação de localidade. Bom, sobre coleta de dados, a gente tem os seguintes gráficos. O primeiro fala sobre quais são os tipos de dados que os usuários acham que estão sendo coletados. A maioria são relacionados a informações pessoais, de localização ou de informações demográficas, mas também um número pequeno de usuários achavam que as VPNs coletavam dados de arquivos que trafegavam na rede,
dados de mensagens. E também teve um número grande de pessoas que não viram essa pergunta porque eles achavam que as VPNs não coletavam dados. O gráfico da figura 7 ele mostra as respostas das perguntas relacionadas ao porquê que eles acham que as VPNs coletam os dados dele e tem um número muito alto em ambas as populações para uma consequência do uso desse serviço e para a criação de anúncios. E também, assim como o gráfico anterior, também tem um número considerável de pessoas que não viram essa pergunta, que foi igual, né? Porque foi só mostrada para as pessoas que sabiam que tinha coleta de dados. Os gráficos na sequência, eles falam sobre quem eles acham que vem a informação e quais são as informações compartilhadas com essas entidades. Aqui a gente vê que as VPNs, existe uma percepção que as VPNs de empresas e do governo têm acesso a esses dados, e a gente vê também o número continua grande de pessoas que não viram essas perguntas porque não acham que existe coleta de dados sobre o uso de VPN. E aqui também tem quais são os conteúdos desses dados compartilhados com as entidades, que a gente vê que localização é muito grande, informações demográficas de novo, e os arquivos também da mesma forma que foi perguntado no gráfico, nos gráficos anteriores. Bom, aqui a gente tem uma pergunta de se o usuário acredita que a VPN garante, o que a VPN garante, e o gráfico mostra que a maioria dos usuários acredita que ela garante o acesso a qualquer conteúdo e que ela garante a máscara do IP de todas as pessoas, que as pessoas não são identificadas quando elas realizam qualquer tráfego na internet. Além disso, a gente também tem garantias de privacidade, de anonimidade e de bloqueio de ads, que não, que não foi considerado uma garantia muito forte entre os estudantes. Aqui a gente já tem uma categoria de descobertas relacionadas à seleção das VPNs. A maioria dos participantes eles conheceram as VPNs no ensino médio ou na faculdade, ou seja, ou em estados anteriores de tempo que eles se encontram agora, ou no momento atual. E todos os participantes eles escolhem as VPNs baseado em custo, segurança e velocidade. Também foi mostrado que a população em geral ela prioriza uma melhor segurança e que os estudantes eles têm um foco muito grande no acesso de conteúdos e na boa reputação das VPNs. Aqui a gente tem um gráfico que indica qual foi a primeira vez que os usuários tiveram acesso a uma VPN e os números foram maiores para a faculdade, para o ensino médio e para o período após a faculdade. Aqui a gente tem um ranking dos fatores principais para esses usuários na hora de escolher VPN. E como dito anteriormente, o custo, a segurança e a privacidade foram fatores muito importantes para a população geral, enquanto para os estudantes o custo se manteve, mas a gente também vê a importância da facilidade do uso e da velocidade para esses usuários. A gente ainda tem gráficos sobre os gostos e desgostos dos usuários em relação ao uso de uma VPN. Aqui a gente vê que o que eles mais gostaram foi o acesso a conteúdos bloqueados, o acesso a conteúdos institucionais por parte de estudantes, e a gente também vê novamente aqui o apelo à segurança e à privacidade da população geral. Sobre os desgostos, geralmente é relacionado à estabilidade e velocidade dos serviços e sobre ela não cumprir com as garantias que ela prometeu aos usuários, relacionados, por exemplo, à privacidade, segurança, a não conseguir fornecer o acesso a um recurso que o usuário queria acessar. Bom, como conclusão, o estudo ele aponta que, no geral, os participantes eles mostraram um conhecimento bem limitado
sobre como funcionam as VPNs. Isso a gente viu nos resultados relacionados à caracterização do funcionamento de VPN, em que os usuários, no geral, eles definiam VPN em termos das suas funcionalidades. E também eles mostraram um conhecimento limitado de como acontece a coleta de dados na internet e a coleta de dados pelos próprios provedores de VPN. A gente ainda viu que a maioria dos participantes eles consideraram que a coleta de dados da VPN é uma consequência de uso do serviço. Isso é uma conclusão importante porque isso não é necessariamente verdade. O serviço ele não precisa coletar dados do usuário para funcionar. E a falta de conhecimento sobre as garantias de proteção de dados desses usuários, ela foi considerada alarmante, porque mesmo eles conhecendo sobre os riscos, né, foram apontados por muitos usuários que eles sabem dos riscos da coleta de dados, dos riscos de privacidade, mesmo assim eles acreditam que a VPN oferece um nível satisfatório de privacidade e que essas coisas não chegam até eles porque eles usam esse serviço. Foi notado que o termo private em VPN ele pode enganar os usuários, já que vários estudos mostraram que o uso do serviço da categoria eles podem culminar em é, uma maior brecha de privacidade, né, no sentido que os usuários eles vão estar compartilhando mais dados, seja com VPNs comerciais ou com as empresas que vão receber esses dados a partir delas, ou seja, com falhas de segurança na implementação desse serviço, que permitem que bisbilhoteiros consigam ver o tráfego dos usuários e consigam identificar da onde está vindo esse tráfego. Além disso, né, foi concluído que os usuários eles precisam de mais conhecimento sobre VPNs e as implicações mais sérias de coleta de dados. Eles têm que saber como acontecem esses processos, têm que saber quais são os riscos e o que eles estão deixando ser coletado nesses ambientes. Além disso, foi constatado que os usuários eles iriam se beneficiar bastante de ferramentas que auxiliam na escolha de VPN, visto que os usuários eles não são muito seletivos na hora de escolher um serviço e que eles são mais guiados por avaliações de outras pessoas, por percepções que eles têm do uso e pelo próprio fator de preço. E isso foi mostrado, né, que os usuários eles se preocupam bastante com o custo e é interessante porque mesmo eles se preocupando em gastar menos, eles não, no geral, eles não mostraram confiança nas VPNs gratuitas. Eles acreditam porque elas não eram pagas, elas não eram seguras o suficientes ou que elas precisavam de fazer dinheiro de outra forma, e por isso eles vendiam os dados dos usuários. Esses resultados eles sugerem que limitações de custo para essa categoria de serviço, ela pode contribuir com a transformação da privacidade em uma forma de bem de luxo. Bom, esse é o meu trabalho. Muito obrigado.